Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente já ouviu dizer que religião e política não se misturam. A gente já ouviu muito isto, ou mesmo fé e política não misturam. Mas será que é verdade? Será que tem como a gente separar a fé da política? Todos nós devemos ser políticos. Todos nós devemos ter fé. E por que separar então? A liturgia da palavra de hoje vem mostrar justamente isto. A igreja, ela não tem uma política partidária, mas a política em si é um bem muito grande para a sociedade, porque a política é aqueles homens públicos que cuidam das coisas públicas para o bem do povo. Às vezes, essa separação mesmo que está trazendo tanto mal para a sociedade. Às vezes, vivem a política de um jeito e a fé de outro. E não tem como. Política e fé devem caminhar junto. Deus, talvez o Rei por excelência, aquele que cuida de nós, que quer o nosso bem, que confia essa missão a nós de buscarmos o bem um dos outros, principalmente através da política. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, Deus, Ele usa de um rei pagão, que não tem fé, que não conhece a Deus, para mostrar que esse rei também, ele pode fazer o bem. Então o império da Babilônia, babilônico, que era um grande império da época, que era muito forte, e que levou muitos judeus para o exílio da Babilônia. Eles ficaram ali no exílio muito tempo, sofrendo as consequências então de um imperador que impunha regras, que impunha serviços pesados a esse povo. O povo estava sofrendo, já estava perdendo a esperança de retornar para o seu país. Mas vem um rei da Pérsia, o rei Ciro, que acaba derrotando o império babilônico. Esse império então se desfaz, e esse rei Ciro, que acaba sendo vencido, que acaba vencendo, ele agora trabalha em favor do povo. Ele abre as portas então para que o povo possa voltar ao seu país. Aí o próprio Isaías vem falar que o rei Ciro é o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele trabalhou em favor do povo, ele trabalhou pelo bem do povo, em vez de continuar massacrando o povo, não. Então fala que ele abriu as portas para que o povo pudesse sair e retornar ao seu país. O ungido do Senhor. Mas como ungido do Senhor, as pessoas ungidas era de fato, então, os sacerdotes, os profetas e também os reis, mas os reis de Israel, os reis então do povo eleito. E Ciro não, Ciro era da Pérsia, um povo estrangeiro. Agora ele é chamado de ungido do Senhor. Veio para ajudar o povo a encontrar o caminho, para mostrar como Deus nos surpreende, como Deus usa das pessoas, às vezes, para realizar uma coisa boa. Assim também pode acontecer até em nosso meio. Às vezes uma pessoa que se diz muito religiosa entra na política, às vezes não se preocupa tanto com o povo. E às vezes alguém que às vezes nem tem fé em nada, e às vezes trabalha e faz muita coisa boa em favor do povo. Então, para mostrar que justamente que Deus usa de tantos meios para mostrar a sua graça, mostrar a sua força. Então o profeta Isaías, ele mostra que esse rei, ele se tornou um homem forte, mas Deus usou dele para fazer um bem para o povo. O Evangelho mostra Jesus sendo questionado pelos fariseus e também pelos partidos de Herodes. Os partidos de Herodes
eram aqueles também, porque Israel estava sob o domínio de Roma na época de Jesus. Então Herodes, ele trabalhava para o imperador César, que vivia em Roma, mas Israel estava sob o domínio, então, de Roma, do imperador de Roma, que era César, enquanto que Herodes é o que cuidava ali, então, de Israel. Ele chefiava, trabalhava para César. E alguns desses empregados de Herodes foram até Jesus. E os fariseus não combinavam muito com o partido de Herodes, porque eles tinham que sofrer. Mas eles fizeram uma aliança, porque Jesus estava mexendo muito. Então, Jesus talvez seja aquele verdadeiro político que olha as necessidades do povo. Ele denunciava as autoridades, tanto denunciou os mestres da lei, denunciou os sumos sacerdotes. As autoridades, ele estava sempre, então, criticando, porque não estavam cuidando do povo, não estava trabalhando a favor do povo. E isso mexeu muito com os fariseus, mexeu também com as pessoas. Agora, os fariseus fazem uma aliança, podemos dizer, fizeram uma aliança com os partidários de Herodes, porque queriam pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. E passam e armam uma armadilha para ele. Então, vão até Jesus, os fariseus e os partidos de Herodes. E perguntam para Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Os impostos eram absurdos, o povo estava sofrendo, tudo que trabalhava era para dar para Herodes e para o imperador, para manter o império. Então era um sacrifício para o povo. Se Jesus dissesse que era lícito, ele estava a favor do imperador, estava contra o povo. E se dissesse ao contrário, não é lícito, ele poderia ser acusado, então, que era um subversivo, então não pode pagar imposto, aí Jesus seria condenado. Então, se ele dissesse que não era permitido, não era para pagar, ele ia contra o imperador. Qualquer coisa que ele dissesse era de fato alguma coisa para eles acusá-lo, para eles então ir contra a sua prática mesmo, se ele dissesse que era contra o imposto. Mas Jesus fala: vocês são hipócritas, me prepararam uma armadilha, né? Só para vendo o que eu vou dizer. Aí ele pede: então me traga uma moeda, traga essa moeda do imposto. Aí trouxeram a moeda, e ali estava a inscrição de César e também a figura dele. E aí ele diz: devolva a César, dá a César o que é dele. Por quê? Porque César era considerado como um Deus, era o ser absoluto, então tinha que adorar o próprio imperador. Aí fala: já que ele pôs essa inscrição dele, a moeda também é dele, dá a dele, mas dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O ser humano, o povo é de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o povo não pertence ao imperador, por mais que ele tenha autoridade, mas o povo pertence a Deus. Dai a Deus o que é de Deus, cuide do povo. Então você também está sob o domínio de Deus. Então Jesus também faz essa crítica tanto ao imperador como às autoridades da sua época, que eles não estavam cuidando do povo, não estavam devolvendo a Deus o que é dele, estava forçando o povo, colocando o povo como domínio próprio, usando o povo para o benefício próprio. É isso que às vezes acontece nas políticas, são eleitos para cuidar do povo e fica cuidando muito mais dos seus próprios interesses do que cuidando do povo. Porque todo aquele que é eleito é para cuidar do povo, é para olhar as necessidades do povo, é para trabalhar para o bem do povo. E por isso que a fé, ela está intimamente ligada. Quem vive a sua própria fé sabe que o seu domínio não é então absoluto, o seu poder não é um poder absoluto, mas é um poder de serviço, um poder que deve trabalhar em favor daqueles que votaram neles, aqueles que elegeram para cuidar do povo.
Então é muito importante a gente ter essa consciência que aqueles que estão lá, eles trabalham para nós. Eles estão a nosso serviço, cuidando o que é de todos. A importância então dos políticos conhecer a sua missão, conhecer aquilo que de fato eles receberam para cuidar. Talvez não, Jesus foi o maior político que tinha, porque ele tinha consciência disso, que não tem como separar a política da fé. Por isso que a igreja também hoje está fazendo muitas formações sobre política e fé. Então nessa semana mesmo, então tem uma live, então pela Diocese de Guaxupé, quinta-feira, 20h, fé, cidadania e política. Então às vezes é interessante a gente conhecer melhor, que é importante a gente viver a nossa fé, viver nossa condição de cidadãos também, olharmos o que os prefeitos, o que os governantes estão fazendo para o nosso bem, se de fato eles estão trabalhando em favor do povo, e a gente escolher pessoas que de fato são comprometidas com o bem. E quando oferece às vezes alguma coisa para benefício, é como se estivesse então fazendo alianças também, às vezes para o benefício próprio. Então os fariseus, que não combinavam com os partidos de Herodes, fizeram aliança, mas uma aliança também de mentira, uma aliança procurando somente os seus benefícios e não querendo então os benefícios do povo. A gente vê muito isso também nas políticas, tantas alianças, mas buscando os seus próprios interesses, mas não buscando colocar o interesse do povo, o interesse daqueles que precisam em primeiro lugar. Então que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade, da nossa missão, que o nosso voto vale muito, e por isso a gente escolher pessoas idôneas para estar trabalhando para nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,